Então ficar trocando de estratégia é um problema grave, porque... Vamos lá, você aprendeu hoje uma estratégia, você estava ali, sei lá, numa comunidade, num grupo, ensinaram uma estratégia para você. Enfim, não importa a fonte, seja de graça, pago, alguém te ensinou, não importa. Você aprendeu uma estratégia hoje, você vai pôr em prática. Você conhece a parte teórica da estratégia. Só que você ainda não tem a parte prática da estratégia, você não colocou a estratégia na prática ali no mercado, porque eu vim aqui com um slide, com uma estratégia, te ensinar uma estratégia, no slide vai ser tudo bonitinho, ó, você vai entrar aqui, você vai sair aqui, vai ser tudo lindo na teoria. Só que na hora que você estiver operando no mercado real, que é ali onde a batata assa de verdade, você vai passar por situações que você vai falar, pô, e agora, essa estratégia se encaixa aqui, isso não se encaixa? Vai chegar ali, você vai precisar ter experiência com aquela estratégia. E para você ter experiência com aquela estratégia, você tem que praticar com aquela estratégia. Então o que acontece? Geralmente, uma pessoa ela aprende uma estratégia, ela tem a parte teórica, só que quando ela vai aplicar, ela não aplica direito. Ela não consegue aplicar direito porque ainda ela não tem experiência com aquela estratégia. Aí ela não vai bem com aquela estratégia. Ela começa a tomar stop, começa a dar errado, mas ela fala, essa estratégia é uma porcaria, essa estratégia não funciona. Não, a estratégia é boa, é ela que não sabe ainda aplicar a estratégia corretamente no gráfico. Aí quem já sabe, por exemplo, conta que eu te ensinei uma estratégia, vamos usar como exemplo, eu te ensinei essa estratégia hoje. E eu já uso essa estratégia faz anos, então eu sei decor e salteado a estratégia. Aí você começa a operar amanhã com essa estratégia, toma um stop, 2-3 dias operando com a estratégia, tá indo mal, aí você começa a pôr a culpa na estratégia. Só que aí se eu for olhar as operações lá, eu tenho certeza que a maioria eu vou falar, ó, essa aqui tá errado, isso aqui não tá de acordo com as regras da estratégia. Ó, isso aqui você entrou, não era para ter entrado por causa disso, disso, disso. Então, quem tem já experiência com a estratégia vai conseguir identificar onde você errou, onde estão os erros ali que você não conseguiu aplicar corretamente. E como você vai conseguir aplicar corretamente essa estratégia? Praticando com ela. Então, quando você começa com uma nova estratégia e você não consegue ter êxito com ela, é natural você colocar a culpa na estratégia e procurar a próxima. Aí você encontra uma próxima estratégia, aprende, opera 3 dias, uma semana, sei lá, 10 dias com aquela estratégia, não está indo bem. Ah, essa estratégia não presta, é uma porcaria. Procura outra estratégia. Aí passa o ano inteiro, você ficou pulando, fica pulando de galho em galho. Não fica parado numa estratégia só. Então esse é um erro complicado, é um erro comum. Como eu falei, eu passei por todos esses problemas aqui, todos esses erros eu cometi também no passado. Eu fazia muito isso daí. Eu ficava em fóruns, procurando na internet, grupos, estratégia. Aprendia, nossa, eu debulhava a estratégia. Eu virava a noite estudando a estratégia, porque eu trabalhava na época, então o único horário que eu tinha para estudar era à noite, ia madrugada adentro estudando, debulhava, falando, não, eu quero saber exatamente como funciona a estratégia. Então toda a parte teórica eu aprendia certinho da estratégia, sabia decor e salteado. Só que na hora de aplicar no mercado real, quando o mercado estava ali rodando, eu tinha dificuldade. Aí eu não sabia se eu estava entrando certo, se eu não sabia, sabe? Então aí eu fazia isso daí, colocava a culpa na estratégia. Essa estratégia não funciona. Aí na outra semana estava eu lá procurando outra estratégia. Aprendia, estudava, colocava em prática, não ia bem. Procurava outra estratégia. Ficava rodando, os meses passando, e eu não ficava bom em nenhuma estratégia. Porque eu ficava pulando de galho em galho. Então, a dica que eu dou é, encontre uma boa estratégia, estude ela, entenda como ela funciona na teoria e coloque ela em prática. Outro ponto interessante que entra nesse item, de alguma forma você tem que salvar essa operação que você fez com essa estratégia. Seja fazer uma anotação por escrito mais detalhado. Eu costumava fazer por print. Quando eu entrava na operação, eu batia um print, antes do mercado andar, acabei de entrar, bati um print da tela, com as marcações e tal, e fazia anotação, ó, eu entrei nessa operação agora por causa disso, e salvava. E depois, quando o mercado andou, ou bateu no alvo, ou bateu no stop loss, enfim, depois que fechou a operação, eu batia outra foto e salvava.
ia salvando isso. E depois de um tempo, eu voltava lá e estudava essas entradas, porque falava, ó, porque você fazendo isso, depois de um tempo, depois de alguns dias você praticando, quando você volta lá, você fala, putz, essa operação que eu fiz 2 semanas atrás tá errado, no dia que eu entrei pra mim tava certo, mas ó, agora que eu vi que aqui tava assim, o mercado tava assim, não era pra ter entrado. Aí eu olho a outra, não, essa aqui tá certinho, tá de acordo com a estratégia. Aí você vai começar a filtrar e começar a entender realmente o momento certo de entrar ou não na operação com aquela estratégia, porque agora você está adquirindo experiência com a estratégia. É o que eu falei, quando você mandar a operação para a pessoa que te ensinou, ela vai bater o olho, não, essa aqui tá certo, não, essa daqui tá errado, não faz sentido essa operação aqui, se não, você não está de acordo, não está 100% de acordo com a estratégia que eu te ensinei. Só que, então, faça esse registro das operações, né? Bate um print, salva a operação número 1. Eu entrei por causa disso, disso, disso. Salva o escrito, as anotações no Word, salva a foto e depois de um tempo, espera alguns dias, não vai olhar amanhã, né? No dia seguinte já olhar, porque vai estar muito fresco na cabeça. Espera passar uns dias, uma semana, 2 semanas, continua praticando com a estratégia, depois volta lá as primeiras que você fez e olha se está de acordo. Porque, como eu falei, à medida que você vai pegando experiência, você começa a identificar seus próprios erros. Essa aqui não era para eu ter feito, eu não vou cometer mais esse erro. Essa aqui está de acordo, eu vou continuar fazendo. Então você consegue fazer dessa forma.